a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Verso 50 vai dizer: este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Só até aqui. Aleluia. Sabemos aqui nessa palavra que Jesus ele disse que ele é o pão da vida, que ele é o fruto da árvore da vida. Ele é a árvore da vida. Na verdade, a árvore da vida que estava desde o jardim do Éden. Mas só que a árvore da vida a qual Adão negou, esta árvore da vida. É a árvore da vida a qual Eva negou também, esta árvore da vida, comendo do fruto da desobediência que não era para ter comido, mas comeu. Mas também essa árvore da vida é aquela que desceu do céu para nos dar vida eterna e vida com abundância. E por Jesus ter falado que ele é o pão da vida, os judeus murmuraram com isso, porque ele falou que ele ia dar da sua carne para beber e dar do seu sangue para beber. Mas só que os judeus murmuraram com isso e procuraram tirar a vida de Jesus. Mas realmente Jesus, ele é o pão da vida, ele é vida eterna e ele é o caminho, ele é verdade. E para nós chegarmos até o Pai, temos que chegar por intermédio de Jesus. Foi o que eu postei no estado do WhatsApp. Todas as religiões levam a Deus, mas levam a Deus para ser julgado. Mas só um que leva o caminho da salvação, que é Jesus. E Jesus, ele é o caminho da salvação. Jesus, ele é o pão da vida e ele é a vida eterna. E nós sabemos exatamente disso, que nós temos que conviver com o Senhor, buscar a face dele, adorar, orar, ter intimidade na oração com o Senhor, para que nós desvendamos os mistérios de Deus e prosseguirmos até chegarmos no nosso objetivo, que o objetivo é a salvação. E temos que buscar a salvação, pois é difícil ser salvo, é difícil estar buscando a salvação, pois a todo momento sofremos lutas, sofremos batalhas, sofremos perseguições, a todo momento temos distrações, a todo momento o diabo bota coisas na nossa frente para nos distrairmos e esquecermos do reino. Muitas das vezes ficamos ligados, presos em redes sociais, mas esquecemos do reino. Ficamos presos em coisas materiais da terra, mas esquecemos do reino. Ficamos presos nos nossos serviços, ficamos presos em dinheiro, mas esquecemos do reino. Mas o reino é o primeiro lugar, que é o primeiro lugar que o Senhor quer que nós busquemos. Buscar a Deus é em primeiro lugar, buscar o reino é em primeiro lugar. E aí em primeiro lugar que nós temos que buscar é o reino, e não ser ansioso pelo que vai comer, o que vai beber, não ser ansioso pelo dia de amanhã, mas temos que botar nossa ansiedade em Deus. Qual é a nossa ansiedade que nós temos que ter? A ansiedade de buscar o reino. E quando nós buscamos o reino, o Senhor se faz presente na nossa vida. Ele já é presente na nossa vida, mas quando nós buscamos o reino, ele fica mais presente ainda na nossa vida. Porque o Senhor, ele sabe do que nós precisamos. Mateus 6 vai dizer: quando entrarem no seu quarto, a qual Deus vê no secreto, não é qual Deus ouve, é a qual Deus vê, que antes de você falar, antes dele te ouvir, ele viu você indo para o seu quarto, a qual o Senhor vê. E quando ele vê você ali, ele vai lá e determina aquilo que você quer buscar, aquilo que você procura, aquilo que você precisa. Se é uma causa na justiça, se é alguma cura de alguma doença ou de algo que determina a sua vida, o Senhor, o que ele faz? Ele busca, ele faz você andar sobre pastos verdejantes. E nós temos que lançar os nossos pães sobre as águas e nós vamos achar. Como nós lançamos o pão sobre a água, e quando o pão fica sobre a água, o pão ele incha. E quando o pão incha, quer dizer que ele dá uma proporção maior por causa do fermento. Então quando nós lançamos o nosso pão sobre as águas, nós começamos a inchar numa proporção maior. Qual que é inchar numa proporção maior? Inchar no sentido espiritual, crescimento. A palavra dos três fermentos que cada um ficou levedado de uma maneira. E levedado dessa maneira é da maneira que ele quer que nós façamos, que nós enchamos espiritualmente, que nós crescemos espiritualmente e
não diminuirmos espiritualmente. O Senhor, Ele quer que nós busquemos a Ele de verdade, de espírito e de coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso louvor, de todo o nosso clamor, porque o Senhor, Ele vai vir buscar a tua igreja, e Ele vem buscar a tua igreja. Será que nós estamos preparados para ter um encontro com Ele nos ares? Será que estamos preparados para ver o Senhor vindo nas nuvens? E todo olho verão, todo de olho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E aqueles que transpassaram, aqueles que o mataram, também confessará que Ele é o Senhor, e verá o Senhor com os anjos nos ares. E depois a igreja será tomada pela terra, e será levada junto com Ele, e toda língua verá a igreja para dizer: eu podia estar lá, mas eu não estou, porque eu ouvi a palavra e eu neguei a palavra. Eu não podia estar lá, mas eu não estou, porque me falaram, mas eu não acreditei. E muitos vão dizer para o Senhor: Senhor, mas não me falaram. Mas falaram sim, porque diante do tribunal do Senhor, todos nós daremos conta. E quando nós demos conta ao Senhor, nós teremos que dar conta sobre a nossa vida na terra, sobre a nossa vida com o Senhor, sobre as nossas obras, sobre as nossas malícias, nossos pensamentos e o nosso ato de agir. Se nós não cumprirmos nossa missão, nós seremos cobrados naquele dia. E nós não queremos ser cobrados naquele dia, mas nós temos que fazer a nossa missão, seja no trabalho, seja na rua, pode ser na praia, na cachoeira, ou andando de terno numa trilha, ou em algum lugar dentro da comunidade, o que for. Mas devemos fazer a nossa missão sempre que surgir uma oportunidade para nós falarmos do Senhor. Cordeiro mudo. E hoje em Israel, muitas pessoas, judeus, estão se convertendo ao cristianismo, estão virando judeus cristãos, porque eles esperaram muito pelo Messias, e quando foram analisar as escrituras, viram que o Messias era o próprio Jesus. E na Bíblia, em Isaías 56, eles não podem ler essa palavra lá em Israel, porque fala sobre o Messias, e eles não leem essa palavra no livro de Isaías. Mas aqui nós lemos: mas aqueles que leem e que buscam lá naquele lugar conhecer o próprio Messias estão se convertendo. Enquanto muitos daqui de nós conhecemos o Messias, ouvimos falar sobre o Messias, que é Jesus, mas nós temos que ter uma fé inabalável, a fé que os judeus têm. Os judeus têm uma fé grande em Deus. Os judeus, eles vencem várias guerras porque eles estão com Deus, mesmo eles não acreditando no Messias, no Jesus ungido, o Filho de Deus. Mas eles ali estão com uma fé inabalável, porque eles creem em Deus e vencem várias guerras. E nós também temos que ser assim. Nós temos que crer em Deus para vencermos várias guerras. Nós temos que crer no seu Filho para vencer várias guerras. Nós temos que entregar nossas orações para o Espírito Santo levar até o Filho, e o Filho levar até Deus, para que nossas orações sejam ouvidas. Eu lembro de Daniel estava orando 21 dias de jejum, e a sua bênção não estava descendo sobre a terra, porque nas hostes celestes tinha ali espécies satânicas lutando contra os anjos para não deixar a bênção de Daniel vir. Até o anjo falar com Deus que toda vez que ele desce e ele volta com a bênção, porque ele teve hostes celestes lutando contra o anjo do recado, o anjo que leva a bênção. Até o Senhor enviar Miquel para lutar contra os Satanás nas hostes celestes, para a bênção de Daniel descer. E assim